Olá pessoal, vamos então para a nossa aula de ordem de vocação hereditária ou ordem vocacional hereditária. Bom, esta parte do direito das sucessões é a mais complexa que nós temos, principalmente onde nós falamos daquela parte de concorrência do cônjuge com os filhos do decujus, né? Ou concorrência do companheiro ou companheira com os filhos também do decujus, tá? Essa é a parte mais complexa, mais difícil, mas nós vamos explicar passo a passo, tranquilamente, nesta aula somente de ordem de vocação hereditária. Primeiramente, a ordem de vocação hereditária está no artigo 1829 do Código Civil. É aquela que, quando o autor da herança falecer ab intestato, ou seja, o que é ab intestato? Sem testamento, presume-se que o patrimônio dessa pessoa vai para a ordem de vocação hereditária. Há uma presunção, tem pessoas que morreram e nem sabiam que existia esta ordem de vocação, e outros sabem, né? E principalmente quem é da área do direito sabe da ordem de vocação hereditária. Tem uma ordem, de forma presumida, que se o patrimônio, quando você morrer, vai para aquelas pessoas. Ordem de vocação. Mas quem é esse autor da herança que eu estou tanto falando? O autor da herança é o decujus. É o defunto, é o presunto, é o morto, é o falecido, é o capotado. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que pensam que decujus é nome, mas não é nome. Decujus é um morto, é o falecido, né? No direito nós falamos decujus, tá? É aquele que já morreu. Portanto, se ele deixou bens, vai os seus bens para a ordem de vocação hereditária, que está no artigo 1829 do Código Civil. Claro, se ele deixou o testamento, primeiro nós vamos verificar o testamento, depois nós vamos para a ordem de vocação. Não deixou, vai diretamente para a ordem de vocação hereditária, tá? Então a ordem de vocação, vou colocar aqui para vocês, para vocês nunca mais esquecerem, para ficar muito fácil, muito simples para vocês, ó. É a palavra da CIS que eu coloco aí para vocês não esquecerem mais, ó. Ordem vocacional, essa é do artigo 1829, tá? Aí eu coloquei assim, lembre-se da palavra da CIS, tá? É que não deu para colocar tudo ali, ó, na vertical, né? Mas na horizontal tá ali, da CIS, certo? Então faleceu o autor da herança ab intestato, sem testamento, vai para quem primeiro? Para o de descendentes. Quem são os descendentes? São os filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, assim por diante. Enquanto tiver alguém lá embaixo, vai, tá? Vai. Porque a linha reta, ela é infinita, jamais se extingue, jamais se extingue. Não tem D de descendente, vai para o A de ascendentes. Quem são os ascendentes? Pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós e assim por diante. Enquanto tiver alguém lá em cima, vai também, tá? Vai também, porque a linha reta ela é infinita, tá? Agora, não tem descendente nem ascendente, vai para o C. Muita gente confunde com colaterais, não é colateral, porque o C é de cônjuge ou companheiro, né? Sobrevivente. Que o artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional, né? Inconstitucional, e determinou a regra para o artigo 1829. Então, o artigo 1790, que falava na sucessão do companheiro ou do convivente sobrevivente, foi declarado inconstitucional e determinou que fosse para o artigo 1829, ou seja, onde se lê cônjuge, se lê também companheiro ou convivente sobrevivente, tá? Não tem cônjuge. Por que você não confunde o C com colaterais? Porque o da CIS é o I é de irmãos, é o primeiro parente na linha colateral, tá? Então vamos lá. Primeiro parente na linha colateral, aqui ó, opa, passou. Ó, I de irmãos, tá? Irmãos, segundo grau colateral, Não tem segundo grau colateral, vai para o terceiro grau colateral, que são os sobrinhos. Na verdade, nós temos dois parentes em terceiro grau colateral, que são tios e sobrinhos. Tios e sobrinhos, terceiro grau colateral. Porém, eu já coloquei da CIS, por quê? Porque os sobrinhos preferem os tios. Onde está escrito isso? Artigo 1843 do Código Civil. 1843 do Código Civil, tá? Os sobrinhos preferem os tios. Portanto, se tiver tios e sobrinhos, quem herdam? Os sobrinhos, primeiro, tá? Não tem sobrinhos, aí sim vão para os tios, tá? Que é o outro terceiro grau colateral. Não tem tios, vai para os primos, tio-avô e sobrinho-neto, que é o quarto grau colateral. Então, primos, tio-avô, sobrinho-neto, quarto grau colateral. Aqui, veja bem,
não há ordem de preferência, tá? Aqui, ó. Primos, tio avô, sobrinho, neto, em quarto grau, não há ordem de preferência. Aqui vão receber em partes iguais por cabeça. Tem 5 primos, um tio avô e um sobrinho neto, vai ser dividido por 7, tá? Partes iguais por cabeça que não tem ordem de preferência. A única ordem de preferência é entre os sobrinhos e os tios, que seria no terceiro grau colateral, artigo 1843 do Código Civil, tá? Uma coisa importante que é da ordem de vocação hereditária, né? Que todos esses que estão no artigo 1829 do Código Civil são herdeiros legítimos, tá? Todos esses que estão na ordem de vocação hereditária são herdeiros legítimos. Veja que o Estado não está mais na ordem de vocação, tá? O Estado, ou seja, o município, né, herança jacente, existe herança jacente, mas ele não está mais ali, então não é de forma automática, porque todos que estão na ordem de vocação hereditária segue o princípio da Saicine. O que é o princípio da Saicine? É que a distribuição é automática, né? Morreu o autor da herança, já vai para os seus descendentes. Não tem descendente, vai para os ascendentes automaticamente. Ô professor, mas se é automático, por que eu preciso fazer inventário, né? Para formalizar essa transmissão. A transmissão ela é automática, morreu, já transmitiu. Porém, a formalização desta transmissão deverá ser feita através de inventário, ou arrolamento sumário, ou arrolamento comum, né? Por quê? Para que possa passar para o nome dos herdeiros, para que eles possam vender, transacionar o patrimônio. Senão não vai ser possível, porque está o nome do morto ainda, tá? E aí não tem como transacionar, porque ele está morto, né? Não tem como assinar. Tá? Então, para fazer realmente a formalização dessa transmissão, é necessário, então, que seja feita o inventário, arrolamento sumário ou arrolamento comum, tá? Bom, nós temos mais uma situação importante, que eu falei que todos que estão na ordem de vocação seriam herdeiros legítimos, e muita gente confunde com o herdeiro necessário, tá? O legislador do Código Civil de 2002, ele acrescentou mais uma pessoa como herdeiro necessário, que antigamente os herdeiros necessários seriam os descendentes e os ascendentes. Descendente e ascendente, herdeiros necessários, seja filhos, netos, bisnetos, netos, tetranetos, assim por diante, e os pais, avós, bisavós, tetravós, tetravós e assim por diante, seriam herdeiros necessários. E o Código Civil de 2002 acrescentou mais um que é herdeiro necessário, o cônjuge. O cônjuge passou a ser herdeiro necessário. Professor, como o senhor colocou também o companheiro, o convivente lá, né, na ordem de vocação, cônjuge ou companheiro, que o artigo 1790 foi declarado inconstitucional e mandou ir para o 1829, inciso 1, o companheiro ou convivente sobrevivente também é herdeiro necessário? Olha só, infelizmente o ministro Barroso, na sua decisão, né, como relator do julgado que decidiu ser inconstitucional em 1790, ele não esclareceu, né? E aí houve embargos de declaração, que novamente foi para ele, né, para o relator esclarecer. Ele recebeu os embargos, mas deu como improvido os embargos, tendo em vista que ele falou que não seria objeto daquele processo. Poderia ter resolvido, né, porque aí a gente fica num impasse, se realmente é ou não é herdeiro necessário. Salvo engano, acho que foi a Adifas que entrou com pedido de embargo de declaração para esclarecer se o companheiro também era herdeiro necessário, né? E ele mencionou que recebe, mas não dá provimento ao recurso, tendo em vista que não seria objeto do processo. Ficou em impasse. E agora? Dá a entender que é? Dá. Porque se o cônjuge e o companheiro ficou a mesma coisa na ordem de vocação, pelo artigo 1790 que foi declarado inconstitucional, ficaram iguais, dá a entender que sim, também é herdeiro necessário. Mas não está escrito. E ele não quis explicar também no embargo de declaração. Então aí, me parece que é possível alegar as duas situações. Que é herdeiro necessário e que não é herdeiro necessário. Vai ficar à mercê do próprio magistrado, do juiz. Né? É ruim que fica uma insegurança jurídica, já deveria ter declarado logo, né? Mas não o fez. Então vai esperar mais uma ação, subir para o Supremo, demorar mais 10 anos para chegar e resolver essa situação. Bom, quando você vai fazer alguma coisa preventiva, acho importante você analisar que poderia ser considerado herdeiro necessário sim. Por exemplo, eu vou fazer um testamento de um cliente que está em união estável. Eu falo para ele, em união estável, toma cuidado, que a sua companheira, o seu companheiro pode ser herdeiro necessário, então só pode dispor de 50%. Tá?
Nesse sentido, eu falo que é bom se prevenir, né? E contar que seja herdeiro necessário, que dá a entender que é, mas não está escrito isso que eu falei. Tá? Então, para que não tenha problema futuro, melhor você já se prevenir desta forma, contando que é herdeiro necessário quando você for fazer uma prevenção, principalmente no testamento ou fazer algumas doações. Tá? Bom, quem são os herdeiros necessários, portanto, hoje? Descendente, ascendente e cônjuge, está no artigo 1845 do Código Civil. Artigo 1845, descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários. Ou seja, ele deveria ter acrescentado que o artigo 1845 também entraria o companheiro ou convivente, sobrevivente, seja na união estável ou também na união homoafetiva. Tá? Aqui, eu coloco aqui na próxima. Cadê? Tá vendo? Herdeiros necessários, descendente, ascendente, cônjuge, artigo 1845 do Código Civil. Aí, o que importa, né? O que importa ter um herdeiro necessário? Acabei de falar aí agora para vocês. Importa que se você tiver um herdeiro necessário, ou um deles, qualquer um deles, não importa, tá? Descendente, ascendente ou cônjuge, sobrevivente, você não pode dispor mais do que a sua metade do testamento, tá? Somente até 50, porque os outros 50 está assegurado a legítima. Onde está escrito isso? Artigo 1846 do Código Civil. 1846, certo? Bom, vamos começar a fazer agora as distribuições, que é a parte mais difícil da ordem de vocação hereditária. Tá? Olha aqui, ó. Então vamos lá. Ordem vocacional, né? Para melhor entender, segue os esquemas. O pai morreu em 2019 e ele tem 2 filhos, filho 1 e filho 2, tá? Vamos supor que o filho não morreu aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá? Não morreu, filho 2. Então aqui, ó, o pai morreu em 2019, ele tem filho 1 e filho 2 e por sua vez o filho 2 tem neto 1 e neto 2, tá? Eu risquei aqui que ele não morreu, por enquanto, tá? Bom, para quem que vai? Se o pai morreu, os mais próximos, que são os filhos, excluem os mais remotos, que são os netos. Então, a ordem de vocação, na linha reta descendente, o mais próximo exclui o mais remoto. Então, os filhos são mais próximos que os netos. Os netos são mais remotos. Portanto, filho 1 recebe 50% por cabeça e o filho 2 também 50% por cabeça. Tá? Por que por cabeça? Porque estão recebendo diretamente do autor de herança. Tá? Diretamente do autor de herança. Bom, agora vamos apagar aqui. O filho 2 morreu em 2018. Filho 2 morreu em 2018. Ele é pré-morto ao pai aqui, ó, pré-morto. Neto 1 e neto 2 herdam ou não herdam? Herdam por representação, ó. Neto 1 e neto 2 herdarão 25% cada um por representação. Por que por representação? Porque estão herdando, representando o pai pré-morto, ó, tá? Que é dentro dos 50%. Certo? Entenderam aí? Agora, vamos supor que o filho 1 também tem neto 3 aqui, o filho 1 tem neto 3. E o filho 1 é pré-morto, morreu também em 2018. O neto 3 herda ou não herda? Ah, professor, herda por... E agora? 50% por representação? Essa parte muita gente erra, hein? Acaba se equivocando, hein? Muita gente acaba se equivocando aí, tá? Vamos lá. Olha como que fica. Não herda por representação, vai herdar por cabeça aí, olha só. O exemplo é esse agora. Homem morreu em 2019, o filho 1 e o filho 2 também são pré-mortos, ó. Morreram em 2018, os dois morreram em 2018, ou seja, é pré-morto ao pai. O neto 3, né? Eu falei que o filho 1 também tem o neto 3, e o filho 2, neto 1. Tá? Esses 3, se fosse por representação, esse receberia 25, esse 25, e o neto 3, 50, mas não é, é por cabeça. Quando estão herdando na mesma classe, é por cabeça, não é mais representação, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês rapidamente a legislação, tá? A legislação. Se não me engano, acho que é 1835 aqui, do Código Civil. Vou mostrar aqui, ó. Cadê? Estão olhando aí, né? Tá na tela, tá.
Aqui, ó. Aqui, ó. Artigo 1835, ó. Isso mesmo, artigo 1835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, certo? E os outros descendentes por cabeça ou por estirpe. Naquele primeiro caso foi por estirpe, né? E por cabeça porque tinha o filho. Conforme se achem ou não no mesmo grau. Ou seja, se achem por cabeça. Se está no mesmo grau, por cabeça. Ou não no mesmo grau, por estirpe. Então, se não estiver no mesmo grau, vai por estirpe. Se estiver no mesmo grau, todos no mesmo grau, é por cabeça. 1835 aqui. Entenderam? Aqui, ó. Estão no mesmo grau, tá? Então é um terço, um terço, um terço. Aqui muita gente colocaria 50, 25, 25, mas está errado. É um terço para cada um. Olha só, né? Mas muita gente acaba se equivocando na prática essa parte aí, viu? Muita gente. Bom, essa é dos descendentes. Vamos lá, outra. Ascendentes. Ascendente. Homem morreu. Homem morreu. Não tem descendente, ó, não tem descendente. Mas ele tem pai e tem mãe. Avós paternos e avós maternos. Tá? Bom, na linha reta ascendente, os mais próximos excluem os mais remotos. Se todos estão vivos aqui, o pai recebe 50% e a mãe 50%, certo? Sim, sim, certinho. Mas, se a mãe for pré-morta, hein? Se a mãe for pré-morta, o avô e a avó recebem por representação? Pai 50, 25, 25 aqui? Será que é assim? Não, o pai herda 100%, tá? Então a mãe morreu em 2018, o homem morreu em 2019 e não tem descendente. Mas ele tem pai e mãe, avós paternos e avós maternos, e o pai herda 100%, por quê? Porque na linha reta ascendente não existe direito de representação. Esse está no artigo 1852 do Código Civil. A representação só se dá na linha reta descendente, mas nunca na ascendente, é o que menciona o artigo 1852. Ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Artigo 1852, o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Então, o mais próximo exclui o mais remoto, o 100% vai para o pai, 100%. Mas, né, o pai também é pré-morto, vamos supor que ele é pré-morto, morreu também, e avô também é pré-morto, vamos supor aqui, sobraram 3 aqui em cima, só 3, e agora vai para quem? Hã? Ah, se não tem representação na linha ascendente, sobraram 3, vai por cabeça, um terço, um terço, um terço, certo? Não, também, olha como que fica aqui. É exceção da exceção, tá? Homem morreu em 2019, não tem descendente, o pai também morreu em 2018, a mãe também morreu em 2018, né? Os pais morreram em 2018, então são pré-mortos, e o avô morreu em 2018 também, ó, 3 morreram em 2018. Porém, ele tem avó materna, avô e avô paternos, vivos. Por que ficou metade para a linha paterna e metade para a linha materna? Porque o artigo 1836, parágrafo 2º, tem essa exceção, né? Havendo diversidade de linhas, ou seja, linha paterna e linha materna, e igualdade em graus, os avós estão no mesmo grau, metade para cada lado. Isso está no artigo 1836, parágrafo 2º do Código Civil, aqui, ó. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, né? Parágrafo 2º, havendo igualdade, parágrafo 2º, havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo os da outra linha da materna, aos da linha materna, certo? Metade para cada lado. É isso aí mesmo. Certo? Vamos para outra, que foi exceção da exceção. Vamos falar da sucessão pura do cônjuge. Sucessão pura do cônjuge. Deixa eu ver se eu consigo colocar eu aqui só para... Não vai atrapalhar. Aqui atrapalha.
Deixa eu ver como faz para colocar, para eu não atrapalhar. Aí, sim. Olha lá, a sucessão pura do cônjuge ou companheiro, né? Homem e mulher. Nesse caso aqui são casados ou vivem em união estável na separação absoluta de bens, tá? Total, que essa é por pacto antinupcial, tá? Homem morreu, não tem descendente nem ascendente, tem esposa ali, né? A companheira ou a mulher sobrevivente, ou o cônjuge sobrevivente, tá? Se é separação total, esta mulher tem meação? Não, não tem meação, 0% para ela, porque é separação total, então ela não tem direito a nada dos bens dele. Mas ela não tem direito a nada, 0% de meação, 100% é dele, mas ele morreu, não tem descendente nem ascendente, vai para quem? Para o terceiro da ordem, que é ela. Não tem descendente, vai para o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente. O 100% vai por sucessão, é aqui que eu coloquei. O 100 vai por sucessão. Vai. Eu coloquei antes isso aqui, mas tudo bem. O 100% vai por sucessão, tá? Vai pagar ITCM sobre 100%, porque está recebendo tudo por sucessão. Ah, mas ela recebe tudo? Recebe, porque a separação total, ela não tem meação, mas vai receber por sucessão, porque ele não tem descendente nem ascendente. O terceiro da ordem é ela, tá? Eu pulei um aqui, ó. Aqui, ó, isto. Comunhão universal de bens. Vamos supor que esse homem e essa mulher, casados na comunhão universal, ou vivem em união estável na comunhão universal, homem morreu, não tem descendente nem ascendente também, ó. Esta mulher já tem 50% de meação. 50% é dela de meação. 50% é dela de meação. Tá? Se o 50% é dela, o 50% é dele. Mas ele morreu, não tem descendente, o 50% vem para ela por sucessão. Qual que é a diferença daquele 100% que vai ficar para ela? O 100% vai ficar para ela a mesma coisa que separação total. Só que aqui é diferente, porque ela vai recolher imposto TCM somente sobre 50%. Só vai recolher imposto de transmissão causa-morte somente sobre 50%. O ITCMD só vai sobre os 50%, porque o 50% já era dela, já era de meação. Essa é a conta que tem que ser feita. Portanto, na comunhão universal ela já tem meação, na separação total ela não tem meação. Tá? Então o regime de bens é importante para você saber se tem meação ou não. Sucessão depende da ordem de vocação hereditária. Não tem descendente nem ascendente, vai tudo para o cônjuge. Então, meação importa no regime de bens. Sucessão, ordem vocacional hereditária, tá? Isso. Aqui passamos então a ordem, passamos então a sucessão pura do cônjuge sobrevivente. Eu não coloquei, comunhão parcial. Eu não coloquei comunhão parcial porque assim, comunhão parcial de bens nos bens considerados comuns é como se fosse comunhão universal. Por exemplo, os bens adquiridos na constância e a título oneroso na comunhão parcial é meio a meio, 50% para a meação, o restante aqui seria dele, mas ele morreu, não tem descendente, vai 50% por sucessão aqui, tá? Separação total na comunhão parcial de bens é como se fosse bem particular, os adquiridos antes do casamento, por exemplo, na comunhão parcial de bens. Esta mulher tem meação dos bens adquiridos antes do casamento na comunhão parcial? Não, 0% de meação. Portanto, 100% é dele. Mas ele morreu, não tem descendente, o 100% vai para ela por sucessão. Então, eu não coloquei comunhão parcial, porque a comunhão parcial tem tanto um pouco da comunhão universal como da separação total. Que aqui é a chamada sucessão pura do cônjuge sobrevivente. Ela vai ficar com tudo. O cônjuge vai ficar com tudo. Só que você precisa fazer o cálculo se é meação ou se é sucessão, para não pagar o imposto de transmissão causa-morte dobrado. Tá? Agora vamos lá. A parte que é mais complexa, mais difícil, que é a parte da concorrência. Lá no artigo 1829 do Código Civil, 1829, inciso 1 do Código Civil, diz assim: o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do decújus. Concorre, está afirmando. O cônjuge sobrevivente, ele concorre com os descendentes do decújus, está afirmando. Vírgula, salvo, se casados no regime da comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial de bens do decújus, não deixou bens particulares. Nesses três regimes, concorre ou não concorre? Não concorre, falou salvo. É que muita gente interpretou que concorria, porque no início ele fala que concorre. O cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes, concorre, está afirmando. Vírgula, salvo não concorre mais. Se casado, regime da comunhão universal de bens, separação obrigatória, comunhão parcial de bens do decújus, não deixou bens particulares. Nesses três, não concorre. Não concorre, tá?
Então eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, ó. Olha ali. Certo? Aqui, ó. Quando não concorre? Quando o cônjuge, o companheiro ou sobrevivente não concorre com os descendentes. Se casados na comunhão universal de bens, separação obrigatória de bens, que é por imposição da lei, artigo 1641, comunhão parcial de bens, se não deixou bens particulares. Essa é outra encrenca, né? Comunhão parcial de bens, se não deixou bens particulares. Se ele não deixou bens particulares, ele deixou o quê? Bens comuns, poxa. Se ele não deixou bens particulares, deixou bens comuns. Portanto, meação já tem aqui. 50% de meação. Se não deixou bens particulares, deixou bens comuns. Na comunhão parcial de bens é meio a meio. Tá? Nesses três regimes não concorre. Não concorre. Tá? Aí eu vou fazer passo a passo para vocês aqui, um a um, das contas, né? Das distribuições aqui dos quinhões. Olha ali. Deixa eu tirar aqui para poder ficar maior para vocês. Aí, agora é melhor. Tá? Vamos lá. Para melhor entender, segue esse esquema. Então, comunhão universal de bens. Casaram com comunhão universal. Homem e mulher, casados na comunhão universal de bens, ou seja, a regra comunica tudo, lembra? Tudo, né? Homem e mulher tem dois filhos, ó, filho 1 e filho 2. Para variar, quem morreu primeiro? Homem. Homem morre sempre primeiro, né? Que mais trabalha, trabalhador, morreu. Tá? Homem morreu. A mulher ficou viva, ela tem direito ao quê? 50% de meação. 50% é dela, é meação. Se o 50% é dela, o 50% é dele. Mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos. A parte dele vai para os filhos, 25 para cada um. Ela concorre? Não. Lembra lá o esquema? Não concorre, ó. Nesses três regimes não concorre. Tá? Já deu para perceber porque ela não concorre, né? E é esse entendimento mesmo que vocês têm que ter. Por que ela não concorre? Porque ela já está protegida com 50% de meação. 50% de meação já é dela. Esse direito é dela, adquirido dela já. Tá? Outro, vamos lá. Separação obrigatória por imposição da lei. Ele, 78 anos, ela, 22, né? Ele, 78, ela, 22. Quem morreu primeiro? Quem? Homem, lógico. Ele morreu. Só que ele adquiriu bens antes e depois do casamento. E lembrando, separação obrigatória de bens pela súmula 377 do STF. Pela súmula 377 do STF, os bens adquiridos na constância do casamento e a título oneroso no regime da separação obrigatória têm direito à meação. Tá? Então ela adquiriu bens antes, nos bens adquiridos antes ela tem meação? Não, os adquiridos antes não, é 0% de meação, portanto 100% é dele. E os da constância? Pela súmula 377 da STF, 50% é dela de meação, e os outros 50% é dele. Tá? Mas ele morreu, vai para quem? Tem dois filhos, filho 1 e filho 2. Ó. Nos bens adquiridos antes, ela não tem meação, se não tem meação 100% é dele, não é? Portanto, vai ser dividido 50% no filho 1, 50% no filho 2. Ela concorre? Não, na separação obrigatória não concorre. Lembra a tabelinha lá? Separação obrigatória não concorre, porque é por imposição da lei, aqui é para proteção já da pessoa, por isso que não vai concorrer. Tá? Mesmo não tendo meação, né? Porque a regra é essa, onde não tem meação concorre, onde tem meação não concorre. Mas aqui não, porque é separação obrigatória, é exceção. Ó, tá? E os depois? Os bens adquiridos na constância, 50% é dela de meação pela súmula 377 da STF. Se 50% é dela, os outros 50% é dele. Né? Mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos, 25% para o filho 1, 25% para o filho 2. E ela não concorre porque já tem meação. Né? E é uma exceção porque é separação obrigatória de bens. Tá? Obrigatória de bens. Outro regime. Desculpa. Eu coloquei a universal e não coloquei parcial novamente, né? A parcial novamente. Por quê? A comunhão parcial de bens, como eu disse, é como se fosse comunhão universal aqui, ó. Lembra? Ó.
comunhão parcial de bens, se não deixou bens particulares, tá? Se não deixou bens particulares, só deixou bens comuns. Então aqui é como se fosse esse daqui, ó, comunhão universal. Não deixou particular, só deixou comum. Portanto, 50% seria dela, de meação, e os outros 50% dele. Mas ele morreu, vai para quem? Filho 1 e filho 2, 25 para cada um. Seria igualzinho aqui, tá? Comunhão parcial de bens e deixou bens e não deixou bens particulares, só deixou bens comuns. Portanto, aqui é como se fosse comunhão universal também, igualzinho ali, tá? Igualzinho aqui. Certo? Para economizar tempo. Aqui a separação obrigatória, já falei. Agora sim. Vamos verificar quando que concorre agora. Quando que concorre? Essa é a parte mais difícil, tá? Mais complexa aqui, ó. Então, ordem vocacional. Segunda tabelinha, cônjuge ou companheiro sobrevivente concorre com os descendentes. Quando que concorre? O legislador não falou quando que concorre. O legislador não falou quando que concorre. Ele colocou o seguinte, concorre. Salvo se casados na comunhão universal de bens, separação obrigatória, comunhão parcial de bens, o decúrcio não deixou bens particulares. Portanto, ele deixou nós fazermos pelo método dedutivo, por dedução. Se naqueles regimes não concorrem, nos demais os que faltam concorrem. Que ruim, né, legislação assim, deixar pelo método dedutivo. E deixou dessa forma mesmo, não está escrito. Nós temos que interpretar assim. E aí eu fiz a segunda tabelinha para vocês desta forma ali, ó. Portanto, quais os regimes que faltaram? Separação absoluta, ou chamada também separação total, que é por pacto antinupcial. Participação final nos aquestos, que também é por pacto antinupcial. E agora, regime da comunhão parcial de bens e deixou bens particulares. Então aqui, deixou bens particulares, um outro não deixou, tá? Nesses três regimes, concorrem. Nesses três regimes, concorrem. E aí nós vamos fazer um por um, tá? Um por um. Vamos fazer primeiro, acho que é a separação absoluta que está aqui. Não, está comunhão parcial. Isso, depois a gente vê o outro. Comunhão parcial de bens, nos bens, é que daí eu fiz os dois, ó. Bens comuns e bens particulares. Só que nos particulares é que vai concorrer, tá vendo? Tá? Aí rapidinho. Então, aqui, comunhão parcial de bens, homem e mulher casados, tem dois filhos em comum, tá? Esse homem adquiriu bens antes e depois. Ele morreu, homem morreu. Esta mulher tem meação aos bens adquiridos antes? Não. Comunhão parcial de bens adquiridos antes, o 100% é dele, tá? 100% é dele aqui, ela não tem direito a nada. 0% de meação. 100% é dele. Mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos. E ela concorre? Concorre, lembra? Se não deixou bens particulares, não concorre. Se deixou, concorre. Então, nos bens particulares, ela vai concorrer. 1/3, 1/3 e 1/3 aqui. Tá? 1/3, 1/3, 1/3. Ou 33,3% para cada um. Tá? É que aí eu gosto de colocar fração, porque quando você faz um inventário e colocar 33,3, vai ficar faltando 0,01. E aí o 0,01. E aí o registro de imóveis, ele muitas vezes devolve e manda retificar o inventário por causa disso. Para colocar também em fração, que é 1/3, 1/3, 1/3, tá? Porque 1/3, 1/3, 1/3, fechou, né? Fechou um inteiro. Esse é nos bens adquiridos antes, considerados particulares na comunhão parcial de bens. Nos bens adquiridos na constância do casamento, bens após 50% é dela de meação, porque o regime de bens é da comunhão parcial. Se é comunhão parcial, 50% é dela de meação. Se os 50% é dela, os outros 50% é dele, mas ele morreu, vai para quem? Para os filhos. Ela concorre? Não concorre. Os da constância não. 25 aqui, aqui 0, porque ela já tem direito à meação. Esse realmente é o entendimento do legislador e da doutrina, né? E da jurisprudência tem entendido na forma majoritária dessa forma, tá? 50%, se já tem de meação, por que vai concorrer aqui? Não concorre. Só vai concorrer quando não tem meação, tá? Agora o outro, ó, vamos ver o outro, que é a separação total de bens. Né? Participação final eu nem vou fazer porque é igualzinho da separação total, essa aqui, ó. Só que aqui, ó, onde está escrito que vai ficar 1/3 para cada um ou partes iguais, que o cônjuge vai concorrer em partes iguais? Artigo 1832, tá? 1832 do Código Civil, tá aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. 1832, espera aí.
Em concorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge quinhão igual dos que sucederem por cabeça. Tá? Essa é a primeira parte que nós utilizamos. Ó. Então vai ser por cabeça, igualzinho, igual, 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 tá? Igual. No entanto, o segundo exemplo, que é a separação total, eu coloquei a segunda parte do artigo 1832, porque aqui ela fica com mínimo uma quarta parte. Então aqui eu estou já fazendo como exemplo o artigo 1832, segunda parte. Ó, o 1832, segunda parte. Não podendo sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros que concorrer. Ou seja, se é mãe ou pai que está concorrendo com seus próprios filhos. Portanto, tem direito a no mínimo uma quarta parte. Então, aqui, para ter direito a no mínimo uma quarta parte, tem que ter quantos filhos? 4 ou mais filhos, porque se tiver 3 é um quarto é um quarto. Para ter direito a no mínimo uma quarta parte, tem que ter 4 ou mais filhos. Tá? E aí o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Tá? Homem e mulher casados na separação total, absoluta de bens. Tem filho 1, 2, 3, 4, 4 filhos. Tá? Homem morreu. Esta mulher tem meação dele? Não. Separação total, ela não tem meação. Se ela não tem meação, ela concorre? Concorre. Separação total, absoluta, concorre por pacto. Concorre. 1, 2, 3, 4, com ela 5. Se eu dividir em partes iguais, que é o artigo 1832, primeira parte, seria 1/5 para cada um. Mas a segunda parte diz que ela não pode receber menos que 1/4. Tá? Se concorrer com seus próprios filhos. E ela está concorrendo com seus próprios filhos. Portanto, ela tem direito a, no mínimo, uma quarta parte. Está aqui. Ó. Ela recebe, no mínimo, uma quarta parte. Aqui. Tá? No mínimo, uma quarta parte ela vai receber aqui. Tá? E o restante, 3/4, divide por 4, que vai dar 3/16. Tá? Então, garantido à mãe uma quarta parte ou 25%. Ô, professor, como você chegou a 3/16? Por que não é 1/4 aqui? 1/4. O restante tem quanto? 3/4. Aqui tem 1/4, o restante tem 3/4. 3/4 dividido por 4 dá quanto? Inverte a segunda e multiplica. Lembra a regrinha? Inverte a segunda e multiplica. Ô, professor, isso é muito antigo. Não, mas é uma regrinha que existia. Lembra da oitava série? Sei lá, oitava. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Ó como faz a conta. 3/4 dividido por 4. 3/4 dividido por 4. Igual a 3/4. Inverte a segunda e multiplica. Aqui, na verdade, é multiplicação, tá? Que na verdade é uma multiplicação. Multiplicação, tá? Isso. Deixa assim. Tá? Multiplicação. Certo? Aqui, ó. 3/4 dividido por 4, que são 4 filhos. 3/4 que restaram lá, dividido por 4. Né? Vai dar igual 3/4 vezes, ó, multiplica, tá? Vezes aqui, ó. Vezes 1/4. Inverte a segunda e multiplica. Ó. Então, o 4 ficou 1/4. Igual a 3 vezes 1, 3, 4 vezes 4, 16. Ó. 16. 3 vezes 1, 3, 4 vezes 4, 16. Tá? Aqui não é dividido, não. Aqui é multiplicação. Tá? E em porcentagem, 75 dividido por 4. 75 dividido por 4 dá 18,75 para cada um. Tá? Certo? 1/4 equivale a 25%, 3/4 75%. Facinho, ó. Portanto, aqui é 3/16 para cada um, ou 18,75 para cada filho. E ela, uma quarta parte, ou 25% para ela. Certo? Facinho, né? Bom, professor, mas se ele tiver um filho fora do casamento, filho 5, fora, que não é filho dela, aí vai ser dividido em partes iguais e por cabeça. Partes iguais e por cabeça. Inclusive, já está decidido no enunciado lá dos estudos, né, de direito civil, né, aqueles estudos que nós temos de direito civil, né, jornada de direito civil. Na 8ª jornada de direito civil já ficou consignado em um enunciado de que se ela vai ter direito ao mínimo uma quarta parte somente se concorrer com seus próprios filhos, tá? Em São Paulo também, né, no enunciado de São Paulo, menciona que é uma quarta parte se concorrer com seus próprios filhos. Se concorrer com um filho que não é dela, aí será partes iguais e por cabeça, tá? Partes iguais é por cabeça, certo? Sim. Bom, aqui a mesma coisa se for também para os
para o regime da participação final nos aquestos, tá? Igualzinho. Bom, passamos essa parte. Agora vamos lá. Se não tem homem e mulher casados, homem morreu, não tem descendentes, mas ele tem pai e mãe, esta mulher concorre com o pai e com a mãe dele? Esta mulher concorre com o sogro e com a sogra? Concorre. Professor, só se vai concorrer naqueles regimes, né? Não. Artigo 1829, inciso 2, diz assim: na falta de descendentes, o cônjuge sobrevivente concorre com os ascendentes. Ponto final. Não fala regime nenhum. Portanto, vai concorrer sempre, em todos os regimes. Então, além da meação, sucessão. Já nos descendentes, a regra é essa: onde tem meação, não tem sucessão, não tem concorrência. Onde não tem meação, tem concorrência, tem sucessão, né? Tem até aquela regrinha, né, que diz: onde tem meação, não tem sucessão. Onde não tem meação, tem sucessão, concorre. Já com os ascendentes, não. Concorre sempre, tendo ou não tendo meação. Concorre sempre. Está lá no artigo 1829, inciso 2, cumulada com o artigo 1837 do Código Civil, tá? Aqui. Deixa eu mostrar a lei. Ó, 1829, esses dois. Ó. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ponto. Não tem descendentes, é para o ascendente concorrência com o cônjuge. Ponto. Não fala nenhum regime ó, do que diz o inciso 1 com os descendentes. Portanto, vem lá o 1837, ó. Tá? Concorrendo ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, porque são dois, né? Se são dois, 1/3. Agora, é claro, se você for multiparental, já está decidido também. Salvo engano, também é no enunciado lá da jornada de direito civil, da oitava jornada de direito civil, fala que vai ser dividido em partes iguais, tá? Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, ou seja, pai e mãe, né? Sogro e sogra, 1/3, mas ela 1/3, são 3 lá em cima. Cabe-lhe a metade desta se houver um só ascendente, ou seja, o pai ou a mãe, ou o sogro ou a sogra, né? Ou se maior for aquele grau. Sogro ou a sogra concorrem na metade. E se não tiver sogro e sogra, tiver avós do decujus, concorre com os avós decujus também na metade. Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabelinha, tá? É o que diz aqui. Quando o cônjuge sobrevivente concorre com os ascendentes do decujus, 2 pontos. Primeiro, se concorrer com o sogro, com a sogra, eu gosto de colocar esses nomes, porque são pessoas boas, e aí você vai gravar bem, tá? Se concorrer com o sogro e com a sogra, terá direito a 1/3. Se concorrer com o sogro ou com a sogra, agora é um ou outro, alguém já morreu aqui, tá? Terá direito a metade, o companheiro ou cônjuge supérstite, tá? Se concorrer com os avós de cujo, ou seja, o sogro e a sogra já morreram, mas os avós de cujo estão lá firme e forte, terá direito a metade para o cônjuge ou companheiro supérstite e a outra metade para os avós de cujo. Se tiver 4, a outra metade para os 4, tá? Eu não fiz aqui a outra, não desenhei. Tudo bem. Certo? Aqui, ó. Certinho? Vamos lá para os colaterais. Opa. Para os colaterais, para a gente encerrar a nossa ordem de vocação hereditária, tá? A sucessão dos colaterais, a previsão legal está lá no artigo 1829, inciso 4, e 1840 e seguintes do Código Civil, tá? Eu quero mostrar que aqui eu não coloquei, né? Mas eu quero colocar agora. Acho que eu não vou conseguir desenhar aqui, mas deixa eu ver se eu consigo subir aqui, peraí. Aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isto aqui. Se eu conseguir, legal. Opa, aqui, ó. Não, aqui é assinatura, tá errado. Close. É aqui mesmo.
Não vou conseguir escrever não. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. Homem e mulher. Vou colocar aqui. Esse homem aqui. Isso. Homem. Ficou torto. Mulher 1 e mulher. Opa. Mulher 2, tá? 2. Vamos supor que esse homem com essa mulher tiveram filho. Filho 1 e filho 2. E com essa mulher 2 ele teve filho 3, 4 e 5, tá? Vou fazer mais bonitinho aqui. Isso. Então, vamos supor aqui, ó, filho 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui tá errado. Filho 2 aqui, ó. Tá? Filho 1, 2, 3, 4, 5, ó, tá? Esse homem com essa mulher 1 teve filho 1 e filho 2, com essa mulher 2, 3, 4, 5, certo? Vamos supor que todos morreram aqui. Morreram. E o filho 1 não tem descendente, tá? Não tem descendente. E também era feliz demais. Não tinha cônjuge. Não tem cônjuge também. Não tinha mulher, tá? Já não tinha cônjuge também. Filho 1 morreu. Ele morreu, tá? Vamos fazer a sucessão do filho 1. Filho 1 morreu, não tem descendente nem ascendente, ó. Todos mortos. Filho 1 não tem descendente e nem cônjuge. Vai para quem? Para o I de irmãos, ó. Filho 2, 3, 4, 5. Porém, esse filho 2, ele é filho bilateral, né? Ou seja, ele é irmão bilateral. Lembra? Bilateral. Parte pai, parte mãe. Bilateral. Chamado germano, irmão germano. O filho 3, 4, 5 é por parte somente de pai, porque é com outra mulher aqui que o pai dele tiveram filhos, ó. 3, 4, 5 com essa mulher 2, tá? Portanto, o irmão 3, 4 e 5 são irmãos unilaterais. Aqui é o irmão bilateral e aqui unilaterais. Lá no artigo 1841, os irmãos bilaterais eram do dobro dos unilaterais. Portanto, o filho 2 tem peso 2. 2. Esses aqui tem peso 1. 1. Que é uma bolinha só, certo? Peso 2, peso 1. Então nós vamos verificar o seguinte. O patrimônio dele inventariar é 100%. Se ele não tem descendente nem cônjuge, o 100% é dele. Portanto, vai ser dividido por quanto? Olha quantas bolinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5. 100% dividido por 5. 100% dividido por 5. Que vai dar quanto? 100% dividido por 5? 20. Portanto, aqui 20 vezes 2, 40%. Aqui, 20 vezes 1, opa, 20. E aqui, 20 também, tá? Deixa eu apagar aqui. 20 e aqui 20 também, ó, tá? Aqui é 20 também, certo? É mais bonitinho. 20.
Tá bom. Tá? 40% para o filho 2, 20% para o filho 3, 20% para o filho 4, 20% para o filho 5. Né? Porque 100% dividido por 1, 2, 3, 4... Lembra das bolinhas? Ó? Que o bilateral era do dobro dos unilaterais. 40% é o dobro de 20. Ó. Então, o bilateral eu dou 40 e os unilaterais 20% por cada um. É sempre dessa forma, é sempre essa regrinha. O artigo 1841, quer ver? Ó? Do Código Civil. Aqui, ó. Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar, ou seja, os unilaterais herdam metade dos bilaterais, ou os bilaterais herdam o dobro dos unilaterais, certo? Portanto, fizemos essa parte aqui, vamos lá para outra. Sucessão dos colaterais, que a gente já viu aqui, 840 seguintes, mas eu quero fazer esta parte aqui para a gente encerrar a nossa aula, certo? Homem morreu em 2016, não tem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, mas tem irmão 1 e irmão 2. Vamos supor que morreu. Opa. Tá errado. Quero só fazer um negócio aqui, cadê? Aí. Ele não morreu em 2015, tá? Não morreu, por enquanto não, tá? E por sua vez o irmão 1 deixou sobrinho 1, o irmão 2 deixou sobrinho 2 também, e vamos colocar aqui que ele também não morreu ainda, por enquanto, depois a gente vai matar, né? E esse sobrinho 2 tem sobrinho neto 1 e sobrinho neto 2, ou seja, irmãos do decujus, sobrinhos decujus, sobrinhos netos decujus, tá? Sobrinhos netos decujus. Portanto, 2º grau, 3º grau e 4º grau aqui, tá? Bom, os mais próximos excluem os mais remotos. Se todos estiverem vivos, como estão aqui, todos vivos, 50% para o irmão 1, 50% para o irmão 2. Certo? Por cabeça, os mais próximos excluem mais remotos. Aqui embaixo não recebe nada. Bom, agora sim, agora vamos matar o irmão 2. O irmão 2 morreu em 2015, é pré-morto ao esse irmão aqui em 2016. Mas ele deixou o filho, que é o sobrinho 2. Sobrinho 2 herda? Herda por representação. Vai herdar. 50% é dele por representação. Tá? Artigo 1840. A representação na linha colateral vai até os filhos de irmãos pré-mortos. Ó. Filhos de irmãos pré-mortos, que são sobrinhos. Tá? Mas, a vida é uma caixinha de surpresa, né? Também, o sobrinho 2 é pré-morto. Pré-morto. E agora? O sobrinho neto 1, sobrinho neto 2, herda ou não herda de 50%? 25% para cada um? Não, aqui não vai herdar mais nada. Aqui não recebe mais nada. Porque a representação na linha colateral só vai até os filhos, que são sobrinhos aqui, ó, de irmãos pré-mortos. Como esse irmão está vivo, o 100% é dele. O 100% é dele aqui, tá? Opa. O 100% vai ser dele aqui. Certo? 100%. 100% vai ser dele, tá? Nesse caso aqui, 100%, porque se não tem ninguém aqui, ó, todos já morreram, esses não herdam mais, sobrinho neto 2 vai ficar chupando o dedo aqui, tá? Não vai herdar nada, tá? Não vai herdar nada, aqui não, aqui vai herdar 100%, porque tem o irmão 1. Agora, se o irmão 1 tivesse morto, também, morreu em 2015, aí o sobrinho neto 1, sobrinho neto 2, também, aí o irmão, aí teria aqui, ó, sobrinho 1 herdaria aqui, por esse aqui não, tá? Não. Agora, se os dois tivessem mortos, todos, aí sim, sobrinho neto 1, sobrinho neto 2 herdaria por cabeça, que é 4º grau. 4º grau herda por cabeça. Eu estou falando que aqui eles não vão herdar porque por representação, não herdam mais. É o artigo 1840 do Código Civil, certo, pessoal? Bom, deixa eu voltar aqui. Terminamos então mais uma aula. Esta foi de ordem vocacional hereditária. Pessoal, obrigado e até a próxima, hein? Valeu!